Olá, pessoal. Shabbat Shalom, mais uma vez. É sempre bom estar com vocês aqui nesse nosso canal Israel no Caminho, fazendo um pouquinho uns comentários sobre as parashot. Elas sempre trazem alguma coisa boa para a gente aprender. E hoje eu estou aqui com a minha esposa, Wanda Sravotniak. Oi, Wanda. Oi, Alexandre, oi, todo mundo. Shabbat Shalom para todos. E realmente é um prazer falar daquilo que Deus faz para nós. É tanta coisa boa. A gente só tem que descobrir, não é, Alexandre? Sem dúvida, Nossa. sem dúvida. E a cada dia a gente descobre coisas novas de como o Senhor tem tratado a nossa vida, né? É impressionante. E nós vamos falar hoje de uma paraxá dupla, é Behar e Hukotai, é no monte e nos meus estatutos. A Behar, a Torá está em Levítico 25:1 até 26:2. A Haftará, Jeremias 32, do 6 ao 27. A Brit Hadashah, Lucas 4, 16 ao 21. E Terrilim, os Salmos 112. O, na Berrucotai, é Levítico 26, 3 até 27, 34. Jeremias 16, 19 até 17, 14. Mateus 22, 1 a 14. Salmos 105. Tem bastante coisa, tem Deus falando com a gente de Uhum, jeitos maravilhosos. E a gente decidiu fazer o tema, vai, obediência. Mas obediência, qual o resultado da obediência? Nós aprendemos a como fazer as coisas, tornamos-nos disciplinados. Eu acho que essa é a principal ideia. E Deus sempre fala com a gente, Deus sempre falou com o povo de Israel. Deus escreveu a Torá, a Haftará, a Brit Hadashah, os Salmos. Ele escreveu tudo isso para a gente ter em mãos uma ferramenta muito grande, de muita ajuda. uhum, Em Levítico 25, ele começa a falar do futuro. O pessoal estava no deserto, né? Estavam caminhando lá no deserto, reclamando o tempo todo, mas caminhando no deserto. E Deus foi falando do futuro. O futuro, o que que era? Era a terra prometida, né? E Deus garantiu que eles iam entrar na terra prometida. uhum, Então Deus já foi preparando o povo para isso, né? Ele já foi dizendo: olha, quando você entrar na terra prometida, eu vou instituir algumas coisas. Uma coisa é um ano de descanso, ou seja, não é só para você, é para a terra mesmo. A própria terra tem que ter um ano de descanso. E um ano de jubileu, ou seja, quando 7 ciclos de 7 anos acontecerem, no ano seguinte vai ser um ano de jubileu com coisas especiais acontecendo. Hoje não vai ser o nosso foco, mas é importante que todos nós saibamos que existe isso. O nosso foco é obediência e desobediência. Wanda, você quer me obedecer e falar sobre obediência e desobediência? Quero sim. E quero começar falando que um dia meu filho falou assim: Mãe, você se atrasa para ir trabalhar? Não, nunca. Imagina. Então, por que você se atrasa para ir na igreja onde a gente, ou na sinagoga onde você ouve a palavra de Deus? Eu falei, é mesmo. Depois desse dia, eu nunca mais atrasei. Então, a gente tem que obedecer, mas obedecer não é algo assim, obedecer simplesmente, é a razão, é por quê? Porque aprendemos a ser corretos. Então, isso que a gente tem que fazer. Vamos fazer corretos. Agora, a recompensa da obediência, que está no Levítico 26, tem alguma coisa que eu vou ler. Não façam, no número 1, não façam ídolos, nem imagem, nem colunas sagradas para vocês.
e não coloquem nenhuma pedra esculpida em suas terras para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. De novo, Deus não quer. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele que fez os céus e a terra, Ele que é obediência. Ele não quer. Ele ele é único, não tem outro. Então, por que você vai achar que uma pedra, uma água, um pedaço de pau vai ser mais? Não, é Ele mesmo. Guardem os meus sábados, reverenciam o meu santuário. Eu sou o Senhor. Deus deu todas as coisas para nós e deu um dia de descanso, e esse dia é o sábado. É dia dele. É para ele que nós estamos descansando. É o dia que você relaxa, é o dia que você fala com as pessoas, o dia que você pode fazer uma comidinha melhor. Então, é sempre para ele. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, olha que interessante, né? Porque muitas vezes a gente obedece, mas não põe em prática, como eu fazia e meu filho me deu um puxão de orelha. Eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará as suas colheitas, e as árvores no campo darão o seu fruto. Olha, ele cuida de tudo, nós não precisamos se preocupar. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas. Quer dizer, a colheita serão grandes, fartas. A colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação, e vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Deus, de novo, está dando tudo, está dando a boa colheita, está dando segurança, temos que obedecer. E mais, paz na terra, sem medo, sem animais selvagens, conquistas, sem fome. Olha que coisa boa, hoje tem tanta gente com fome. Olha, tem até um continente todo de fome, então é falta de obediência. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. É isso, é difícil às vezes entender porque a gente não vê. Como a gente não vê o ar para respirar, a gente não vê, mas Deus está com a gente. É só a gente realmente entender e colocar isso no nosso coração. Agora vem a parte chata, o castigo da desobediência. Mas se vocês não me ouvirem, não colocarem em prática todos esses mandamentos e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Eu lhes trarei pavor repentino, é até duro de falar isso, pavor repentino, doenças e febre que lhes tirarão a visão e lhes definharão a vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. É duro, mas é isso aí. Nós precisamos obedecer. Sem obediência, fica difícil. Com obediência é tudo de bom. É Deus olhando para a gente, fazendo o melhor que a gente precisa, porque Ele sabe o que nós precisamos, Ele entende o que nós precisamos. Então, vamos entregar nas nossas vidas, certo? Certamente, certamente. E quando você lê esse capítulo aqui de Levítico 26, se você comparar o espaço que Deus deixou para falar da obediência com o espaço que ele desenvolveu para falar da desobediência, os castigos vão ser o triplo. O texto é o triplo do texto sobre obediência. Então, Deus nos conhece, Deus sabe que a gente tem dificuldades em obedecer.
faz parte da nossa natureza, né? A gente esquece muitas vezes, né? Quando ele colocou ali, se vocês deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos, não é só conhecer, é executar, é pôr mãos à obra, é fazer, né? É amar o próximo, é ajudar os desvalidos, não ficar falando besteira, bobagem, não ficar invejando coisas do próximo. Tem uma série de coisas, todas elas, quer dizer, tem os 10 mandamentos, mas tem também aquelas 613 ordenanças que são um detalhamento disso tudo, que se a gente começar a olhar aquilo ali, dá um arrepio, porque a gente faz besteira. Uhum. E Deus não gosta muito das nossas besteiras, não. Ele quer que a gente esteja próximo dele. E quando a gente começa a fazer as coisas erradas, a gente está se distanciando dele. Esse é o negócio. Uma coisa interessante, eu estava lendo aí o profeta Jeremias, né? Uhum. Primeiro, Deus, lá no Jeremias 32, Deus dá, no fundo, uma, uma promessa de restauração. Eu vou ler para você. O Jeremias dizendo: Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro e faze que o atestem testemunhas, embora a cidade esteja já dada na mão dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Quer dizer, a terra estava sendo atacada, Jerusalém estava sendo atacado, estava sendo demolida. E Deus chega em Jeremias e fala assim: vai lá e compra a terra, terra de um parente dele. Como pode? Aquilo está sendo tudo destruído e Deus fala: vai lá e compra a terra. Uhum. Mas Deus está dizendo assim: olha, acredite que eu vou restaurar isso, né? Tanto que ele diz aqui: acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim, difícil para mim? Nada é difícil para o Senhor. E se Deus prometeu alguma coisa, se Deus prometeu restaurar, Ele vai restaurar. Se Deus prometeu para você alguma coisa, Ele vai fazer. O tempo é dele, mas Ele vai fazer. Eu acho que isso é importante a gente ter como consciência. Eu gosto muito, já no Jeremias 16, né? Ele diz assim no versículo 19: Minha força, Senhor, minha força e minha fortaleza. Quer dizer, ele estava lá sendo massacrado. Senhor, minha força e fortaleza, meu abrigo seguro na hora da adversidade. A ti virão as nações desde os confins da terra e dirão: nossos antepassados possuíam deuses falsos, ídolos inúteis, que não lhes fizeram bem algum. Pode o homem mortal fazer os seus próprios ídolos, os seus próprios deuses? Não seriam deuses, são imagens mortas que não fazem nada. E, infelizmente, a gente vê hoje dedicação de pessoas que se dizem cristãs a imagens mortas. Tem religiões com imagens mortas. Gente, não permita que isso aconteça na sua casa, não permita que isso aconteça na sua família. Não permita. Também em Jeremias 17 ele fala assim: Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, e faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. E aí ele diz assim: Bendito, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Onde está a sua confiança? No seu vizinho,
em algum político, ou a sua confiança está em Deus? A minha está em Deus. Às vezes eu apanho, mas Deus está lá. Deus está lá me segurando, me contendo em tudo isso. Eu sei que eu falo demais, então vou deixar a Wanda falar um pouquinho, ver se ela acha alguma coisa aí na Brita da Chá. O que que você achou, Wanda? O que que eu achei? Eu achei ainda Salmo 105. Olha que bem. Ah, Vamos, Salmo 105. Deem graças ao Senhor, proclame o seu nome, divulgue os seus feitos entre as nações. Olha que coisa gostosa. A gente deve não só ter a segurança, mas a gente tem que proclamar, falar. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos falando de um Senhor, de um Deus Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra. E vamos fazer que todo mundo possa entender que tudo isso depende dele. Ele, em um minuto, a gente diz, ai, graças a Deus, eu acordei hoje, mas é porque ele deu a vida para a gente e continua dando, e ele dá tudo que a gente precisa. Cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Gente, nós só estamos vendo maravilhas hoje, com guerra, com tudo. A gente está vendo como Israel está sendo esmagado, mas a economia está indo bem, o povo parece que é um dos povos mais felizes hoje. Então, é tudo é ele faz maravilhas, ele defende o Israel, aquelas promessas que ele já fez, ele continua fazendo. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Então, é quase está resolvido. Está tudo difícil? Onde você vai buscar o refúgio? É em Deus. Não estou bem, estou mal de saúde. Fale com Deus. Preciso de um trabalho. Fale com Deus. Ah, estou com alguma coisa difícil na família. Fale com Deus. Deus vai resolver. Deus vai colocar. Às vezes a coisa está tão enrolada e conturbada, mas Deus vai lá e vai resolver. Então, vamos sempre deixar na mão desse Deus tão poderoso que fez tudo isso, continua fazendo milagres. A gente vê todo dia milagres. Acordar é um milagre. E falar dele é um milagre, porque o mundo está tão na contramão. É tão triste hoje ver o mundo, mas nós continuamos firmes, crendo na palavra dele. Certo? isso aí, certíssimo, Wanda. Eu fico muito impressionado, fiquei muito impressionado com esse versículo que você leu do Salmo 105. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. É o que nós temos que fazer. Agora, para a gente ter essa presença, a gente tem que ter o nosso coração limpo, a gente tem que ser obediente a Deus. A obediência a Deus é que vai trazer esses resultados maravilhosos. Eu queria só mencionar uma coisa que eu achei super interessante. Na verdade, ela está na Brita Hadashah, está em Lucas, Lucas capítulo 4. E Jesus, a gente chama Jesus de Nazaré, né? Yeshua de Nazaré. E ele vivia andando por todos os lugares, mas ele também voltava para Nazaré. E aí, no versículo, eu acho que é 16, ele ia à sinagoga regularmente, né? Como devemos também fazer, ou na sua igreja, ou e quer que seja, mas devemos ter um dia dedicado ao Senhor, um dia que a gente faz isso, né? E foi-lhe dado uma palavra para a leitura do livro de Isaías.
Ele abriu o livro e achou um lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, Yeshua, ele está ali para nos consolar. Só que lembra, ele falou isso 2.000 anos atrás, na sinagoga. E aí ele fechou o livro, na verdade eram rolos, né? Ele devolveu para quem estava gerenciando as coisas na sinagoga, sentou-se e todos olharam para ele. E ele falou assim: então, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Isaías, 700 anos antes, falou de uma figura que era o Messias, né? O prometido ungido de Deus. E quando ele leu essas frases, ele falou assim: hoje vocês ouviram o cumprimento disso. Ou seja, em outras palavras, ele falou: eu sou o ungido de Deus, eu sou o Messias. E eu fico arrepiado quando eu falo isso, estou arrepiado agora, gente. Tá? É, Yeshua é aquele prometido de Deus que nos resgata do pecado, daquela situação de pecado que nós adquirimos por sermos humanos, nascemos com isso. Então nós somos gratos a Ele por essa maravilha, que é a presença dele na nossa vida. Louvado seja o Senhor, nosso eterno Deus. E quero desejar para todos vocês um Shabat com muito Shalom. Shabbat Shalom, Wanda. Shabbat shalom, todo mundo.